Boa noite. Vou falar sobre um filme italiano que fala sobre cinema italiano, que fala sobre a história da Itália no pós-guerra. Eu já queria falar sobre cinema italiano há um tempo aqui, escolhi esse filme, que é um filme que eu adoro. Não é um filme tão conhecido assim, mas é um filme que vale a pena procurar. É muito, muito, muito bonito, muito interessante, chamado Nós que Nos Amávamos Tanto, um filme do Ettore Scola, de 1974. O filme conta a história de três amigos, três companheiros da resistência italiana, que quando a guerra acaba, cada um toma seu rumo, mas eles acabam tendo ali encontros, é, alguns encontros, e acontece uma espécie de quadrado amoroso, não sei se isso existe, né? Porque, porque na verdade, assim, o Antônio, que é o primeiro do qual eu vou falar, é um cara, é um enfermeiro, né? Um cara de esquerda, um cara ligado ao movimento de trabalhadores, tem mais consciência de classe, ele é um cara mais passional também, mais apaixonado pela vida. Ele conhece a Luciana, que é uma aspirante atriz, e fica apaixonado por ela. Os dois começam a sair, até que aparece o Gianni, que era o outro, um dos três, né? O Gianni reaparece. O Gianni não era ali de Roma, o Gianni era de Pavia, mas ele aparece ali. E o Gianni fica também encantado com a Luciana acaba ficando encantada com o Gianni também, e os dois acabam ficando juntos. O Antônio meio que é deixado de lado. E aí o Gianni e a Luciana, quando eles estão saindo, o Gianni ele tem uma origem social burguesa, ele é um advogado, e ele é muito ambicioso, e ele, apesar de ter ideias de esquerda também, de ser um cara idealista, ele vê a oportunidade de trabalhar com um magnata, com um sujeito corrupto, um sujeito que foi ligado ao fascismo no período da Itália fascista e tudo, e que agora está ganhando muito dinheiro com o novo governo, né? O Gianni acaba indo trabalhar com esse cara, acaba casando com a filha desse cara, que é uma moça que ele demonstra muito, muito pouco interesse, na verdade. Fica meio claro que ele casa por dinheiro, né? Ele não tem nada a ver com a moça, ele trata a moça como uma pessoa burra e tudo, enfim, ali, claramente, no caso do Gianni, ele acaba adotando essa vida, ou seja, ele larga a Luciana e vai trabalhar com esse magnata, casa com a filha do magnata e passa a ter uma vida de magnata lá na Itália durante esse período. E some, nunca mais o Antônio e ele se encontram, né? E o terceiro é o Nicola. O Nicola é um idealista, um cara de esquerda também, mas ele é aquele idealista mais purista, um cara que não acredita muito na atuação dos partidos, é um cara que não. Assim, e é um cinéfilo inveterado. É através dele, na verdade, que a gente vê a história do cinema italiano sendo contada, porque o Nicola, quando ele é apresentado, ele é um professor e ele começa a entrar num debate com outros professores dentro da escola que ele dava aula sobre ladrões de bicicleta. Ele começa a defender ardorosamente o filme Ladrões de Bicicleta, enquanto o filme é atacado, é taxado de ser um filme feio, mal feito, essas coisas. Ele defende o filme como sendo um filme que mostra realmente os problemas da Itália, os problemas sociais da Itália. Ele defende o filme como o filme, aliás, merece ser defendido, porque é um filme maravilhoso. Para quem não viu também, fica a sugestão do Ladrões de Bicicleta, que tem inclusive no YouTube, só fazendo um adendo aqui. Então, o Nicola acaba perdendo o emprego por causa dessa polêmica, porque ele é muito agressivo, ele é muito aguerrido com o ponto de vista dele, e ele acaba desrespeitando lá os diretores da escola, que não gostam muito da posição dele, ele acaba sem emprego, e nisso de ele ficar sem emprego, ele acaba perdendo a mulher e o filho. Quer dizer, a mulher e o filho vão embora, a mulher leva o filho embora, e ele fica meio sem eira nem beira, né? Fica ali naquela situação, ele tem um filho e uma mulher para sustentar, mas mas a mulher também não quer, quer que ele tenha uma vida mais segura e tudo. E aí acontece do Nicola encontrar a Luciana, e o Nicola também se envolve com a Luciana, então também fica encantado com a Luciana. Então, quando o Gianni some, quando o Gianni vai lá ficar lá com o magnata e se envolver com a filha do magnata, o Nicola se aproxima da Luciana, mas eles vão acabar se separando, né? A Luciana vai sumir também,
e os três vão ficar sem a Luciana no fim das contas, né? Mas eles vão reencontrar a Luciana em outros momentos e basicamente e aí você vai ter primeiro um reencontro do Antônio com a Luciana, depois você vai ter um reencontro dos três, mas eu não vou assim entrar em detalhes sobre o que acontece depois, eu só quis dar meio que um plot inicial do filme, mas não vou contar o que acontece depois, afinal de contas também não quero ficar dando spoiler demais aqui, né, sobre o que acontece. Eu só posso adiantar que vai ter um reencontro e surpresas vão acontecer, né? E o filme fecha um pouco um ciclo, porque ele termina mais ou menos, isso fica bem claro no início, ele termina mais ou menos como ele começa, né? Ele começa no presente e aí tudo que acontece em flashback, uma parte em preto e branco, depois colorido, e aí na verdade, esse flashback ele vai chegar até o momento em que o filme começa, né, que seria o presente. Vale muito a pena ver, eu só queria falar um pouquinho sobre o contexto, né, e sobre algumas coisas que acontecem no filme. Como eu falei, os três lutaram na resistência italiana, né, o Antônio, que era o mais aguerrido, né, mais apaixonado, o cara mais cheio de vida de todos, que era o enfermeiro, tem lá um momento em que ele está, de uma certa forma, ali acompanhando o resultado das primeiras eleições italianas do pós-guerra, e aí fica meio frustrado, porque a Itália, no momento em que ela foi libertada, no momento em que ela ficou livre, houve um plebiscito ali primeiro, né, para se escolher se ia manter a monarquia ou se ia virar uma república. O rei Vittorio Emanuele acabou abdicando, porque ele estava muito desprestigiado, acabou abdicando, e aí houve um plebiscito para saber se ia ter o sucessor ou não. Esse plebiscito acabou sendo, a República acabou vencendo, na verdade foi um referendo, não foi um plebiscito, a República acabou vencendo o referendo constitucional por 54%, a Itália virou uma república, né? Aí a Itália vai passar a viver uma polarização entre a social-democracia de um lado e os comunistas, né? E a democracia cristã. Então, eram os socialistas e comunistas de um lado, contra a democracia cristã, e a democracia cristã vai ter uma hegemonia. Então tem lá um momento do filme que o Antônio está lá super confiante, porque todo mundo, de uma certa forma, estava achando que, como os comunistas participaram em peso da resistência, que eles iam ter lá uma força para tentar, de repente, vencer as eleições na Itália, mas tem lá um balde de água fria, você acaba tendo uma vitória cada vez mais expressiva, primeiro em 46, depois em 48, da democracia cristã, e isso joga um pouco de água nesse moinho dos comunistas e tudo, uma certa frustração entre eles, e o Antônio, de uma certa forma, vai manifestar essa frustração, né? A Itália teve um período de 40 anos de hegemonia da democracia cristã. Em primeiro lugar, você teve o principal nome da social-democracia cristã italiana, que foi o primeiro-ministro até 1953, era um sujeito chamado Alcide De Gasperi, não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas acho que é isso. E a democracia cristã vai ser um pouco acusada de acomodar alguns ex-fascistas, né? E aí a gente volta para a história do Gianni. O Gianni, quando ele vai encontrar esse magnata corrupto é exatamente isso. Ele era um cara que foi fascista, ganhou dinheiro durante o fascismo, apoiando o fascismo, e agora foi ali acomodado, fazendo negócios durante o governo da democracia cristã. Então, o filme vai fazer um pouco essa crítica também, porque quando o filme foi feito, a gente está ainda vivendo um período de hegemonia da democracia cristã, e o Ettore Scola, que é um cara de esquerda, o Ettore Scola claramente se simpatiza mais com o Antônio, né? O Antônio seria um pouco o alter ego dele. O Ettore Scola está um pouco denunciando isso também, né? Denunciando um pouco a hipocrisia dessa normalização ou dessa aceitação, dessa reacomodação de ex-fascistas no governo da democracia cristã. O Gianni vai seguir esse caminho, né? Ele vai ficar rico, ele é o único dos três que vai ficar rico. O Nicola vai ficar cada vez mais radical e sozinho,
vai ficar cada vez mais isolado, sem ninguém, ele é um solitário, um cara que acredita piamente nos ideais dele, que é tem uma discussão, tem um momento que tem uma discussão dele com o Antônio, que o Antônio acredita mais na questão do partido, acredita e ele vai ser acusado pelo Nicola de reformismo e tudo. Então tem essa discussão no filme. Então tem todo esse contexto político que é bem interessante de ver como o filme trabalha e tudo, mas a questão mais legal do filme que eu queria também abordar é a questão do cinema, né? O Nicola é cinéfilo e aí durante o filme você vai ter vários momentos em que tanto através do Nicola quanto através de outros personagens que o Hétero Escola vai mostrar, fazer referências a filmes importantes do cinema italiano. O principal, Ladrões de Bicicleta, como eu já falei, vai ter um momento que vai ter uma referência ao Eclipse do Michelangelo Antonioni. Ele vai fazer uma brincadeira lá que a relação do Gianni com a mulher é uma relação meio esquisita, eles não se entendem, e aí você vai ter uma brincadeira porque o Antonioni é atribuída a ele a trilogia da incomunicabilidade, né? São 3 filmes, a Aventura, a Noite e o Eclipse. Então a esposa lá do Gianni estaria vendo lá o eclipse, e aí o diretor faz uma brincadeira sobre a incomunicabilidade do casal, fazendo referência ao Eclipse, que é um filme já dos anos 60. O tempo vai passando, né, no filme. Né? E tem uma coisa muito legal no filme, que é a referência ao filme A Doce Vida, do Fellini, que o Ettore Scola ele encena as filmagens daquela famosa cena da Fontana di Trevi. Né? Isso é muito legal, principalmente porque o próprio Fellini e o próprio Marcello Mastroianni, eles aceitam trabalhar, aceitam fazer aparições como eles mesmos no filme. Né? Então os dois aparecem. Inclusive tem uma brincadeira com o Fellini lá. O filme tem vários alívios cômicos, ele não é um drama absolutamente, ele também pode ser visto como uma comédia em muitos pontos. Né? Tem lá um momento em que alguém faz uma brincadeira com o Fellini, chama ele equivocadamente de Rossellini, né? Tem uma coisa em referência ao Roberto Rossellini, mas é o Fellini mesmo que interpreta. O Fellini aceitou fazer isso, eles eram amigos, o Ettore Scola e o Fellini eram bastante amigos, e o Fellini topa fazer essa aparição, né? Assim como o Marcello Mastroianni. Os dois topam aparecer ali e a filmagem da Doce Vida é reencenada no filme. Né? Tem lá um momento em que a Luciana vira atriz e ela está ali tentando alguma coisa, fazendo uma ponta, estaria fazendo uma ponta no filme, que é o momento em que o Antônio encontra ela. É uma cena muito bacana, essa cena é muito legal, essa cena que as filmagens do filme A Doce Vida é reencenada. Então a gente tem mais uma referência aí ao filme A Doce Vida, ao Fellini. Então, como eu falei, o filme é cheio de referências ao cinema italiano, é muito interessante, muito legal, e o filme é, acima de tudo, um filme super. Além de ser um filme delicioso, um filme bom de ver, um filme que te deixa com um sorriso depois que ele acaba. Ele também fala muito sobre a passagem do tempo, né? Uma coisa triste às vezes, que tem a ver com essa coisa de você. Quem não tem amigos, quem não teve ligações muito fortes com pessoas com um determinado período da vida, e que depois essas pessoas tomaram rumos diferentes, ficaram diferentes, a vida mudou, e hoje em dia você tem uma certa saudade daquela pessoa, mas do que aquela pessoa era naquela época. Aquela pessoa continua existindo, mas não adianta você encontrar com aquela pessoa hoje em dia, porque ela não é mais a pessoa de que você tem saudade. Então isso é muito normal, né, nas nossas vidas. Né? Tipo, o tempo passa e as pessoas mudam. Né? Tem uma frase do filme lá que eu acho que tem um momento que é falada por alguns personagens, que eu acho que é pelo Nicola, que é uma coisa do tipo, as pessoas que queriam mudar o mundo acabou mudando as pessoas. Né? Parece um clichê, uma frase bem óbvia, né? Mas no filme isso fica muito bonito. Né? O filme é esse melodrama que conta um pouco essa história desse quadrado amoroso, mas ao mesmo tempo é um filme cheio de referências, um filme que evoca muita nostalgia. Né? Até interessante que eu achei um artigo da Folha de São Paulo, em determinado momento que esse filme foi relançado, acho que nos anos 90, né? Eu fiquei sabendo que no Brasil ele foi um filme muito visto pela pessoal ali nos anos 90, esse colunista escreveu, né, que havia uma nostalgia em relação a esse filme,
porque ele era um filme muito querido para os esquerdistas, né? Para muita gente que tinha ali vivido aquele período dos anos 70, aquele período difícil, que viu esse filme na época, lembrava desse filme com carinho, tinha visto esse filme e lembrava desse filme com carinho ali nos anos 90. Né? Gente que lá nos anos 90 já tinha lá seus 50, 60 anos, e que, enfim, tinha essa lembrança agradável desse filme como um filme que fez muito sentido naquela época e continua fazendo, ou passou a fazer mais ainda depois que o tempo passou, né? Porque todo mundo tem essas experiências na vida de com o passar do tempo, as coisas mudarem, as pessoas mudarem, tudo isso é muito triste, mas sempre fica um pouco a saudade, e às vezes é bom, às vezes é gostoso lembrar das coisas, entendeu? Às vezes é melhor se você não pode ter as coisas como elas eram antes, às vezes a lembrança é agradável. Então, eu acho que essa nostalgia que existiu em torno desse filme, quando ele foi relançado nos anos 90, tem muito a ver com o que o filme fala também, entendeu? Aquele tempo não volta, mas a gente pode lembrar dele. Eu, por exemplo, não vivi os anos 60, não vivi os anos 70, mas eu adoro aquelas referências. Eu não posso falar que eu sinto saudade, porque eu não vivi aquilo, né? Não tenho nostalgia, não se aplicaria a mim essa palavra. Mas eu adoro aquelas referências, eu gosto muito daquele período, e eu acho que eu gosto muito de conversar com pessoas que viveram aquele período. Pessoas que viveram aquele período sempre tem muita coisa para contar. Eu acho que esse filme deve ter feito muito sentido para os italianos, né? Quando ele foi, não só quando ele foi lançado, como deve fazer muito sentido até hoje para os italianos que hoje têm 70, 80 anos, 60, 70, 80 anos, e que lembram desse período, que tiveram justamente esse percurso que os três personagens tiveram no filme. Né? Então é um filme muito bom, um filme muito bonito, que você acaba realmente, quando o filme acaba, você não deixa de ter uma certa tristeza por certas coisas que se perderam, por certas pessoas que mudaram, você não deixa de pensar nisso, como os personagens do filme também não deixam de pensar, mas você fica encantado com a beleza do filme, você fica encantado com a oportunidade que o filme te traz, nesse sentido de lembrar das coisas, de ver o lado bom também do tempo passar, o lado bom de envelhecer, de amadurecer. Né? Eu estou falando aqui, eu tenho 40 anos, então tem muita coisa dos meus 20 que eu lembro exatamente assim, né? Pessoas daquela época que eu lembro exatamente assim, pessoas que mudaram, não são mais as mesmas, e que a gente não pode mais ter aquelas pessoas como elas são hoje em dia, mas a gente lembra, tem boas lembranças delas como elas eram antes. Eu acho que é um filme muito bonito, eu recomendo muito. Tem mais um detalhe só que eu queria falar. A música do filme é muito bonita. Quando você vê o filme, né, os personagens cantam uma música que parece uma música lá da Resistência. Né? Tem uma cena do filme muito, muito, muito legal, que é uma cena que o personagem do Antônio, ele já casado, né, ele está ali numa praça onde tem uma fila de pessoas esperando para matricular o filho na escola pública. Né? É uma coisa que aqui no Brasil a gente vê muito, né? Tem muito, isso aqui é muito comum, né? Isso tem nesse filme. Eles, no caso, estão lá esperando, estão na fila, e aí tem uma coisa lá que eu não vou entrar em detalhes, porque seria spoiler entre os personagens, mas nessa fila eles cantam uma música, que era a música que eles cantavam, que eles aparecem cantando no início do filme, quando eles estão lá ainda na Resistência, né? E que parece uma música da Resistência, mas não é uma música da Resistência, foi uma música composta para o filme como uma música de resistência. Né? Então, assim, foi uma espécie de tentativa de compor uma música como se fosse uma música da Resistência, que na verdade não era uma música da Resistência, mas ali você acredita piamente que é uma música da Resistência, uma letra bonita, uma música bonita e que toca em diversos momentos do filme. Também é outra coisa muito, muito legal desse filme. E a última coisa que eu queria falar é que o filme dá muita saudade da Itália. Eu que tenho família na Itália, já teve um momento da minha vida que eu fui à Itália algumas vezes, fui a Roma 2 vezes. Você tem ali cenas inesquecíveis do filme também que se passam em alguns pontos turísticos de Roma, além da cena da encenação da filmagem do Adolfo Vida na Fontana di Trevi. Você tem uma cena em que o Nicola desce as escadarias da Praça de Espanha,
meio que fazendo várias referências ao Encoraçado Potemkin, lá o filme do Eisenstein, que tem aquela cena famosa da escadaria de Odessa, né, do carrinho de bebê caindo. Enfim, quem não viu também, Encoraçado Potemkin, A Doce Vida, tudo isso são filmes absolutamente imperdíveis, né? Tem uma outra cena que se passa na Praça do Povo, né, Piazza del Popolo, lá também, uma cena envolvendo uma confusão em relação ao guardador de carro, também não vou entrar em detalhe. Então, também é uma forma de lembrar da Itália. Eu também vi esse filme e tive lembranças bem bonitas, bem agradáveis da Itália. Eu gosto muito da Itália, tenho uma ligação muito forte com a Itália e adoro o cinema italiano. Então, realmente, esse filme é um prato cheio para quem quer passar 2 horas com um sorriso no rosto. Eu realmente recomendo muito, muito que vocês busquem esse filme e vejam esse filme. Tá? Era esse o meu recado aqui hoje. Boa noite, gente, e fiquem bem.